Agora aqui no Cultura Diz eu tenho o prazer de conversar com Débora Coker, que estará em Porto Alegre na semana que vem, para o espetáculo Sagração, que chega a Porto Alegre também, a Novo Hamburgo. Tudo bem contigo, Débora? Prazer te receber. Prazer também. Bom, vamos falar sobre esse espetáculo, né? A gente pode começar falando sobre os 30 anos dessa companhia, né? Como que é chegar aos 30 anos, né, desse trabalho super sólido, reconhecido e premiado pelo mundo inteiro? É uma canseira. Acredito. Caramba! Quando, né, é muito tempo, né? É uma vida, né? Uma vida que dá para passar por todos os ciclos, né, em 30 anos, né? Assim, eu acho que tem um lado de que a gente fala do Brasil, né? Que a gente tem que matar 1 milhão por dia, né? Parece que você prova as coisas e você tem que continuar provando as instabilidades do país. Então, tem esse lado que é complicado, mas tem um lado bacana que eu realmente acho que continuo inspirada, instigada, né? Continuo com essa necessidade de aventuras e de descobrir caminhos, né? Cada vez mais eu vejo que eu tenho mais a aprender. Eu não tenho a sensação de que agora eu cheguei num lugar. Não, não tenho. Eu tenho a sensação de busca continua grande, né? E de entender o que é a dança, o que é a arte, que, por que eu faço isso, como é que as pessoas podem receber, qual é o poder transformador, né? Qual é o positivo, né? Que isso é muito importante. Quando a gente vai amadurecendo, a gente quer que um espetáculo, quando tem lá uma casa, a gente estava no Guairão, agora lotado, 2.400 pessoas, no Teatro Municipal também, né? Uma temporada grande. Eu, como é que as pessoas saem depois de assistir Sagração? O que um espetáculo pode causar na vida de uma pessoa? Né? Como ela pensa a partir daí, como ela sente, né? Qual a positive vibration, né? Então, eu acho que cada vez mais eu tenho esse jogo, né? É muito importante. Então, estamos aí, eu acho que Sagração para mim, ele fecha uma trilogia, então é algo que eu começo ali em 2014 e que vem vindo até agora. Então, é um espetáculo que vem muito visceral, muito primitivo, muito orgânico para mim, né? Então, de uma busca muito profunda. Então, como é que as pessoas recebem esses temas, esses assuntos, essa busca por cada espetáculo busca um corpo, um movimento, linguagens, né? Como é que é a dança na vida das pessoas, né? E nesse sentido, Débora, como que é a cada ano também, ou a cada novo espetáculo, te propor algo novo, né? Ao mesmo tempo em que tu tem um perfil, né? Tu é uma pessoa, a companhia é uma companhia conhecida, existe um perfil, um padrão, digamos assim, mas ao mesmo tempo, sempre se reinventando, né? Como que é isso para ti? Eu acho que o único padrão que a gente tem aqui é experimentar, é correr riscos, né? É não ficar no lugar confortável. Mesmo eu ficando, né, depois de 30 anos, eu ainda não. Para mim, ainda é incômodo me acomodar, né? Então, isso é muito importante, a ideia de você estar sempre experimentando algo que vem lá de dentro. Eu ainda, os temas dos meus espetáculos, eles ainda têm uma necessidade muito que vem de dentro de mim, que vem de alguma coisa, de alguns lugares assim intuitivos, de alguns lugares profundos. Não, ele não tem muito algo que eu vi, eu quero mostrar, eu quero não. Vem de um lugar assim também desconhecido,
né? Então, experimentar e testar e ver como é que isso vai se tornar uma linguagem, como é que isso vai se tornar uma comunicação, porque essas ideias elas vão construir uma dramaturgia, né? Vão construir um roteiro, elas vão se transformar em imagem, vão se transformar em corpo, em movimento, em ideias. Então, é isso. Eu ainda não. Eu acho que a gente ainda não padronizou, sabe? Por exemplo, quando eu fui de Sagração agora, a gente foi trabalhar com bambus, tem 170 bambus de 4 metros de altura. Como é que uma extensão de um corpo, como é que um bailarino que tinha 1,60 m, 1,70 m, passa a ter 6 metros, né? Como é que é lidar com isso? Ao mesmo tempo, como é que é construir como uma criança uma canoa, uma oca, uma floresta, lugares, né? Como é que é você transformar esse bambu numa artesania tão ali primitiva, então, e ao mesmo tempo você está no mundo tecnológico, como é que você lida, assim como a ideia de sagração tem a ver com um clássico, Sagração da Primavera de Stravinsky é um clássico, mas eu fui buscar a ancestralidade. A ancestralidade ela está conectada com o nosso futuro, com tecnologia, com quem você é, quem vai você virá a ser. Então, tem esses... Está tudo aí misturado. Débora Coker hoje conosco aqui no Cultura Diesel, tem espetáculo, daqui a pouco a gente vai também trazer todas as informações aqui dentro do programa, como comprar ingresso, como acompanhar, como assistir, dias 19 e 20 de abril em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Fiergs, Teatro do SESI, e no dia 22 de abril no Teatro Fevale. Por que, Débora, tu segue dançando? Por que tu segue fazendo o que tu faz? Eu acho que eu encontrei essa maneira de, de expressar as minhas, ah, as minhas emoções, os meus pensamentos. A dança, para mim, ela uniu várias linguagens, né? A música, a linguagem do corpo, que tem uma capacidade expressiva, transformadora, a linguagem da dramaturgia, que você pode ir para a literatura, você pode ir para o cinema, você pode ir para o teatro. Então, eu encontrei na dança uma possibilidade de expressar, de gritar, de conversar com o mundo, né? De dialogar, de reclamar, de dizer isso é inadmissível, isso não pode acontecer, e aí poder escutar, né? E de dizer, olha que coisa bonita, eu quero sagrar as transformações, os caminhos evolutivos da humanidade, né? Ou eu quero falar de um Brasil, eu quero falar de quem somos, que Brasil é esse, né? Que eu sou uma judia russa, que vim parar aqui, meus pais são brasileiros, mas meus avós não são. Que Brasil é esse, né? Que lidou com uma escravidão tão terrível, que temos agora os povos indígenas aí nessa discussão, que temos uma colonização europeia. Como é que é essa mistura? Que é isso? Que país é esse? Quais as possibilidades que a gente tem? E eu encontro na dança uma possibilidade muito rica, muito inspiradora para mim, de pensar sobre isso. E não só pensar, mas de dialogar sobre isso. E algo que agora, para mim, é muito importante, muito nobre, é a possibilidade de formação, de educação. Junto com a Companhia de Dança Débora Coker, a gente tem o Centro de Movimento Débora Coker. Formar cabeças, formar pensamentos, pessoas mais bacanas, né? Que humanidade é essa? O que é isso que a gente está vivendo agora? Quais são nossos valores? Que corpo é esse que a gente vai construir, que agora quer viver 90 anos? Uhum. Até outro dia atrás a gente vivia 50, 40. Agora a gente quer viver até 90. Por quê? Para quê?
né? Como lidar com essa idade chamada terceira idade, quarta idade? Eu estou entrando nela. Como é essa relação com o jovem, que é inquieto e que tem um frescor, uma energia, né? Como se comunicar? Eu, hoje em dia, sou avó, eu tenho netos, né? Que é a coisa mais linda, que é você vendo a vida vindo novamente, o ciclo, né? Novamente, está se repetindo ou agora é diferente? Como é que é isso? Então, quando você faz um espetáculo, é como um dia que você acorda e que você vai ter uma vida por esse dia. Então, ele é muito. Cada dia é muito importante, cada pensamento, cada possibilidade de construir algo que possa dar um passo, né, melhor para frente, não para trás. Bom, falando então sobre sagração, mas um pouquinho mais sobre sagração, né? Eu recebi aqui no material que foram 2 anos e meio de processo criativo para sagração. É bastante tempo, né? Me parece assim, de fora parece bastante tempo, mas no processo da dança, como que é isso? Por que precisa de, por exemplo, 2 anos e meio para fazer a criação de um espetáculo como sagração? Só para o nosso ouvinte entender. É, todos os meus espetáculos, eu acho que no início eu conseguia fazer, é, demorar 1 ano e meio na construção de um espetáculo, 2 anos, depois foi aumentando. Eu acho que tem uma questão aí que a gente tem uma companhia de repertório, que tem uma vida internacional e nacional. Então a gente está sempre se apresentando. Por exemplo, ano passado eu tive apresentações de Cão Sem Plumas e de Cura, que fazem parte dessa trilogia. Ano passado, eu digo 2023, e 2022 também. Então, eu estou construindo um espetáculo novo, né, num processo criativo intenso, descobrindo um corpo novo, uma movimentação nova, desafios incríveis, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma agenda a cumprir, importante também, né? Mas, de qualquer forma, realmente são 2 anos e meio, acho que é até mais que 2 anos e meio. Acho que eu comecei a fazer sagração, eu começo a pensar na sagração da primavera em julho, em julho de 2021. Mas eu começo efetivamente a trabalhar ali acho que em outubro de 2021, né? Então, eu me coloco numa. Quando eu começo um espetáculo, realmente é algo que eu não sei. Como é que é o bambu, um bambu de 4 metros de altura? Como é que é pegar a Sagração da Primavera do Stravinsky, que foi composta em 1913, com o primitivo russo, com a cultura russa, com a história daquele lugar, e trazer para o Brasil? Isso é um tempo, né? Eu fiz viagens para o Nordeste do Brasil que foram muito importantes, inclusive na trilha musical. Eu fui para o Xingu, fui para Alto Xingu, fui para 2 aldeias indígenas, fiquei lá. Eu trouxe esse indígena que me ajudou nessa convivência com os Cuicuro, né? Em Cuicuro e na aldeia Calapalo. Ele veio para o Rio, e essas histórias foram contadas. Então, é um processo que é um processo de mudar a pele, de mudar o corpo, sabe? Então, ele demanda tempo. O tempo é muito importante. Nem sempre a gente consegue, né? Porque custa. Custa. Você tem que ter uma companhia estável, você tem que ter uma companhia para você poder ter aquele grupo junto com você durante 2 anos e meio, está todo mundo ganhando, né? Tem professor de dança, eu tenho assistente, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho seguro-saúde, eu tenho uma produção. Então, é uma. Agora, se você vê um espetáculo como Cura e Cão Sem Plumas, que são os anteriores, ou você vê o Velo, você, qualquer espetáculo, você olha o Sagração e vê que é outro mundo, foi para outra galáxia. Então, isso demanda, não é assim. Você não faz você não dá esse pulo em 3 meses, né? Então, alguém outro dia falou para mim, nossa,
Você demorou 2 anos e meio fazendo sagração? Eu falei, não, eu demorei 30 anos fazendo sagração. Sim. Porque, na verdade, tem 30 anos ali, né? De muitas coisas que eu já venho investigando, e com essa companhia, e nesse lugar, e com esse foco, né? E é isso, eu acho que isso é uma escolha, sabe? Isso é uma escolha de como trabalhar. Eu não sou contrária a pessoas que conseguem fazer processos criativos mais rápidos, eu não sou. E acho que todos têm valor, valores diferentes, e são construções diferentes. Só que a minha escolha por trabalhar com a companhia e desenvolver linguagem e uma busca investigativa e esses caminhos, eu faço outros trabalhos. Agora estou dirigindo ópera, que é uma novidade na minha vida. Eu já dirigi um espetáculo para o Cirque du Soleil. É um processo totalmente diferente. O do Cirque du Soleil também foi longo, também foi uma imersão, foi um processo que durou 3 anos com eles, mas de ensaio, efetivamente, foram 8 meses. Com a minha companhia, eu começo o meu processo de dramaturgia, meu processo intelectual, junto com o meu processo físico, entende? Então, é uma escolha, e é uma escolha que tem que tornar possível. Viva o João Elias, que é meu parceiro, meu produtor, e que respeita muito esse processo, gosta dele, e aí a gente consegue, até hoje, conseguimos trabalhar assim. Nesses 30 anos, Débora, o que tu faria de novo e talvez o que tu não faria de novo? Ai. Ai, não sei te responder, pergunta difícil. Não sei. Eu acho que talvez eu estou um pouco mais. Eu sempre fui conhecida como ser uma pessoa muito exigente, né? Muito. Já tive apelidos, general, com ela não tem jogo, não tem conversa. Então, eu acho que eu estou mais suave, né? Eu acho que eu estou mais. Mas são processos. Tiveram espetáculos que demandaram. Eu tive bailarinos mais clássicos. Tiveram espetáculos que eu misturei mais os bailarinos da companhia. Tiveram épocas que eu tive bailarinos muito atléticos, acrobáticos. Hoje em dia eu estou mais. Eu acho que eu estou mais flexível, né? Eu acho que a flexibilidade, eu acho que a escuta, que a gente vai, né? É muito importante escutar, olhar, ver como é que é. E agora, eu realmente até, se você me perguntar, agora você já sabe o que é dança? Você já tem como afirmar para você o que é dança? Eu ainda não sei. Eu já sei, eu aprendi algumas coisas que são importantes. Por exemplo, muitas pessoas jovens me perguntam, Débora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho algumas coisas para dizer, eu digo, né? Acho importante dizer, mas eu sei o que a gente não deve fazer. Agora, o que cada um deve fazer é um caminho mais, né? Eu acho que a gente... Pessoal. Mas eu sempre, por exemplo, tem que fazer aula, tem coisas que o mundo da dança exige, a construção de um corpo inteligente, um corpo disponível, habilidoso. Essa construção é importante para ter uma companhia de dança. E eu acho que a gente não pode abrir mão dela nunca. Bom, Débora, para a gente encerrar essa nossa conversa, o que tu diria para o público que vai te assistir aqui em Porto Alegre, né? O que esperar, né? O ideal é ir de coração aberto, né? Como em todos os teus espetáculos. Esse espetáculo... eu diria uma coisa muito importante. Muito boa que você me abriu a possibilidade. A gente tem um QR Code. E está sempre na porta do teatro. Eu adoro quando o público lê o roteiro que eu fiz antes de assistir o espetáculo. Tem um roteiro, eu posso até dizer ele agora para você. São 14 cenas, né? O que é esse espetáculo? Esse espetáculo é a minha adaptação da Sagração da Primavera, do Stravinsky. A gente trouxe ela para o Brasil. Então, tem um bordado
da música primitiva brasileira, dos povos originários daqui, do Maranhão, do Xingu, de sonoridades da nossa floresta, junto com o Stravinsky. Tem mitos de criação, que eu trouxe algumas cosmovisões, como a cosmovisão indígena, a cosmovisão judaico-cristã e a cosmovisão científica também, né? E a gente fez um caminho evolutivo dentro disso. Então, eu adoro quando o público lê. Tem gente que, eu não quero saber de nada, quero sentar lá e ver. Então, para quem não quer saber de nada, eu adaptei a Sagração da Primavera do Stravinsky, esse russo genial, que rompeu com tudo, e realmente rompeu, fez um rompimento maravilhoso, que continua a ter um frescor até hoje, inspirador até hoje, né? Eu trouxe para cá isso, e com toda essa necessidade que eu tive pessoal de quem nós somos agora, em que lugar, qual é o nosso primitivo, né? Então, eu dividi em 14 cenas. Uma começa com a avó, que é da cosmovisão indígena, que para alguns povos indígenas, antes não havia nada, só havia escuridão. E a avó do mundo, através do seu pensamento, começa a desenhar o mundo. Aí, depois disso, eu mergulho num caminho evolutivo. Eu vou para as bactérias. Quando a gente era unicelular, não tinha braço, não tinha perna, a gente era de uma simplicidade, né, de espécie. E aí, dessas bactérias vão crescendo, vão se desenvolvendo, se arrastando e vão se tornando herbívoros. Começam a comer plantas, começam a ter um corpo um pouco maior. E aí, desses herbívoros, eu vou para os quadrúpedes, porque a gente começa a crescer essa evolução dessa espécie, ela começa a ter necessidade, lidando com a sobrevivência, ela começa a aumentar de tamanho para vencer a floresta, para vencer as águas. E aí esses quadrúpedes, eles começam a precisar caçar, que não dá mais para comer só planta. Precisa começar a comer animais maiores, a necessidade para sobreviver se torna maior. Depois desses quadrúpedes, eu vou para o momento da caça, que, quer dizer, eu fui fazendo uma evolução darwinista, né? Evolutiva ali, da espécie. Aí eu volto para a cosmovisão indígena, porque eu trago a origem do fogo, com a caça, né? O povo do chão que caça e que quer o fogo. E para os indígenas dessa aldeia Coicuri, do Xingu, eles acreditam que o fogo é do planeta dos urubus. Então, eles fazem um acordo com o planeta dos urubus, eles que falam, eu te dou a caça, se você dá para a gente o fogo. E eu conto essa história, né? Tudo com os bambus, tudo com esses corpos evolutivos, primitivos. Depois da caça, a gente começa a entrar nas águas. Eu trago um personagem que é Abraão, que é um personagem bíblico, né, do Antigo Testamento, que ele vai em busca dele mesmo, quem ele é. E ele é um andarilho, só que eu botei ele nas águas, andando, vencendo as águas, as canoas. Depois vem as serpentes. As serpentes é mítico também, né? É um animal que está em várias culturas e vários saberes. E aí depois vem o parto. O parto é um pouco o símbolo de que cada caminho evolutivo que a gente passou teve um processo de transformação físico, uma transformação dessa espécie, um caminho evolutivo, né? E aí tem esse parto, e aí junto com esse parto eu trago Eva, sem Adão. Adão foi dispensado. Eva vem e ela é uma mulher que ela vai... É um personagem mítico importante, porque começa, pela primeira vez, ela questiona Deus, ela subverte uma lei, né? Ela ouve uma negação e fala, não, eu vou comer essa maçã. E aí tem esse caminho evolutivo. Então, tem esse momento da Eva e das serpentes e o reconhecimento de um corpo que sai do paraíso. E aí a gente vai para a agricultura, chegando já perto do Homo sapiens. Isso está bilhões, milhões de anos atrás. E aí essa agricultura ela vai construindo propriedades, lugares, e aí eu trago um conflito. Depois desse conflito, a avó volta e fala, atenção, tem coisas acontecendo mais sérias.
E aí eu passo por um caminho que a gente reconhece que é um pouco essa questão da natureza, da destruição, e aí volta para o sonho, que a avó sonha novamente para começar o ciclo da vida. Então, são 14 cenas, né? E a minha ideia é sagrar. É através dessa música do Stravinsky, eu quis homenagear esses caminhos evolutivos. Me perguntaram, você não vai fazer o sacrifício? Eu falei, o sacrifício já está aí. O caminho evolutivo da humanidade, ele sacrifica, e a gente sabe disso. Então, o bom senso que a gente tem que ter para lidar, para se aproximar da natureza, conviver com ela, a gente precisa dela. Então, a gente está falando sobre isso. Então, eu espero que as pessoas venham para ouvir essa música, que é muito potente, muito intensa, que caminha um pouco por essas alegorias e que tenha um momento de beleza. É isso. Tomara. Incrível te ouvir falando. Muito bom, muito bom. Estou na expectativa já. Então, Débora, obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui no Cultura Diesel e seja muito bem-vinda novamente a Porto Alegre. Valeu, até já. Até já. Débora Coker conosco hoje aqui no Cultura Diesel, dia 19 e 20 de abril em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Fiegs, no Teatro do SESI, e no dia 22 de abril no Teatro Fevale. É isso aí, Débora. Muito obrigada. Valeu. Um beijo Beijo. grande. Tchau, tchau.